Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou integrante do grupo PET Letras da Unifal. E hoje eu e minha colega Júlia vamos conversar um pouquinho com a professora Silvia da Silveira Nunes. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, então, antes da gente começar, eu vou apresentar um pouquinho sobre a vida acadêmica da professora, né? A professora Silvia é psicóloga pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, fez aprimoramento em Psicologia do Desenvolvimento e Deficiência na Unicamp, é mestre e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, foi docente da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, de 2010 a 2013, é docente da Universidade Federal de Alfenas desde 2014. Foi docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de Itajubá, de 2012 a 2015, perdão. É mãe do João, desde junho de 2015, e do Cristiano, desde janeiro de 2020. Foi coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Sociais de 2007 a 2018. E atualmente estuda temas como suicídio e o bullying na escola. Então, para a gente começar, né, a primeira pergunta é, na verdade, um pedido, né? Se a professora poderia falar um pouquinho sobre as contribuições da psicologia na educação. Tá certo. Bom, obrigada, Bruna, pelo convite, obrigada, Júlia. Primeiro eu quero dizer, assim, que eu dei aula para letras neste semestre que acabou de passar, que é uma confusão, né? 2020/1, né? Para letras, acho que foi por isso que vocês me chamaram, né? E foi uma alegria. Estava uma turma misturada, né? Mas eu, há muitos anos, não trabalhava com a letras. Na Unifal foi a primeira vez, por acaso, assim, né? Na verdade, eu não trabalho muito com essa disciplina de Psicologia da Educação, embora o meu concurso seja para ela também. E eu trabalhei com a letras muitos anos atrás, numa faculdade particular. Eu gostava muito, sim, porque o mundo da literatura sempre esteve comigo, sabe? Então, sempre que eu vou dar aula para um curso, que é um curso, inclusive eu pensei em fazer letras, quando eu estava no final do doutorado, pensei muito, mas acabei não fazendo, né? Sempre que eu vou dar aula para um curso, eu me identifico com o curso, nossa, eu já vou com o coração, assim, sabe? Todo alegre. Então, foi muito gostoso, né? E aí, estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, a disciplina, psicologia, a gente chama de psicologia da educação nesse momento, esse nome é um clássico, mas outros cursos, quando vão reformulando, eles colocam até outro nome, que é psicologia e educação. Porque é o encontro de dois grandes campos, assim, né? Eu brincaria, assim, eu tenho um colega que fala assim, Deus e suas obras, é tanta coisa, dá para falar um montão de coisa, né? Mas, enfim, como a disciplina é obrigatória no curso, né, em algum momento, né, quem está assistindo aqui vai se encontrar com essa disciplina, né? E o que eu posso falar para vocês? A gente percebe, assim, nesse encontro da psicologia com a educação, que houve um momento, que ainda tem resquício hoje, em que a psicologia veio muito tapar o buraco da escola, sabe? Ah, essa criança não aprende, bom, joga lá para o psicólogo. Essa mentalidade ainda existe, ainda hoje. Muita gente, assim, que vai na escola, seja como docente, ou na coordenação, ou até mesmo as famílias, ainda, se você dá uma perguntadinha, tem esse olhar, assim, não, se a criança tem problema, se o estudante tem problema, adolescente, sei lá, chama o psicólogo. Então, e a psicologia fez isso, foi lá e falou, tá vendo, esse problema é isso, e confirmou um pouco dos diagnósticos, que muitas vezes são mais rótulos do que diagnóstico. Às vezes, tem diagnóstico. Às vezes, a criança, né, estudante, não precisa ser só criança, tem realmente uma questão. Mas, na maioria das vezes, assim, essa questão não precisa ser o foco, né? Porque senão a gente entra numa lógica assim, ai, eu não sei o que ele tem, o que ela tem. Então, eu não sei o que fazer. Ai, é muito ruim, porque aí parece que o diagnóstico é uma coisa, como se fosse uma roupa, né? Esse estudante aqui está sem roupa, ele está sem uniforme, não tem o que fazer com ele. E aí a gente não olha para ele. De vez em quando eu vejo alguns estudantes que vão me contando casos lá na educação inclusiva, que não acreditam nos rótulos, sabe?
Falar, me falaram para fazer, dar prova para o fulaninho, e que era para fazer junto com ele. Ah, mas eu não fiz, não. Aí eu fiquei do lado dele, falei, deixa eu ver o que ele sabe. Eu achei tão sábio. É isso, assim, não acredita muito no rótulo, dá uma desconfiada no rótulo. Porque é muito comum, assim, na nossa vida, e nós adultos também fazemos isso, que vem o rótulo e você mesmo também se apropria dele. Então, quando alguém, algum adulto de confiança, desconfia do rótulo, essa criança pode mostrar uma outra coisa. Agora, se a gente acredita, ela também pode se acomodar e falar, eu não consigo. Eu não sei. A gente não faz isso? Você fala assim, ah, não, cozinhar eu não sei. Ah, não, andar de skate nem pensar. Mas nem tenta, né? A gente faz muito isso. Aí você não vai conseguir, ou senão você vai tentar de uma forma assim, muito espalhafatosa, sem persistência, sem pedir ajuda, e acaba não dando certo. Isso acontece muito na escola também, né? Então, eu gosto mais dessa vertente que foi olhando para essas coisas e faz uma certa crítica. A palavra crítica é uma palavra meio cansativa, né? Eu canso um pouco dessa palavra. Fica até, um uso às vezes, meio arrogante, né? Ah, eu venho da crítica. Não é essa assim, a ideia, mas a psicologia escolar crítica, ela faz essa crítica a essa ideia de psicologia que ainda vigora, de tapar muito buraco. Então, qual que seria o outro lado? O outro lado seria pensar nas relações, trazendo as reflexões teóricas da psicologia. Existem várias também, né? Dentro da psicologia escolar crítica tem muita gente. Tem o pessoal que trabalha com Vygotsky, tem o pessoal que trabalha com, sei lá, com Adorno, tem o pessoal que trabalha com psicanálise, tem muita coisa. Não tem uma vertente teórica só. Mas a ideia é trazer as teorias para dizer assim, ó, o ser humano é um ser social, é um ser coletivo. Então, como é que a gente pode construir e desconstruir? O que a gente pode desconstruir de preconceito, de estereótipo? O que a gente pode construir, criar, né? Enfim, então, são teorias que a gente vai colocar dentro da escola para operar um pouco as nossas ações de uma forma um pouco diferente, assim, né? Para sair do cotidiano, para sair da estrutura. A escola ainda tem uma estrutura muito engessada, né? A gente sabe disso, é difícil de romper. Assim, é uma estrutura que vem lá de cima, muito engessada, né? Esse governo, lógico que isso fica ainda pior, mas muitos governos, mesmo mais progressistas, têm dificuldade de dialogar com as pessoas mais importantes, né? Do funcionamento da escola, que é o corpo docente. Enfim, então a psicologia vem para dar uma mexida, né? Pelo menos essa psicologia. E aí, na disciplina de psicologia da educação, a gente tenta trabalhar com isso, assim, mexer um pouco com algumas coisas, colocar para os estudantes algumas interrogações, para que isso leve reflexões para a sala de aula, e depois também, quando vier questões, tentar direcionar para onde buscar, né? Enfim, acho que é um pouco do que a psicologia pode oferecer, que eu vejo, né? Bom, não sei se tem sentido, na verdade, teria tanta coisa para falar, né? Mas muitas vezes, assim, as demandas vêm dos próprios estudantes. Por exemplo, tem turmas, não foi de vocês não, mas tem turmas que vêm falar, Silvia, o que a gente faz, assim, em relação à depressão? Quando, né? É uma demanda mais lá do ensino médio. Poxa, tem uns estudantes que estão falando de suicídio, falando de depressão. E aí, o que a gente faz, né? Então, conversar um pouco sobre esses temas que envolvem, sei lá, conhecimentos que vêm da psicologia, acho que também é uma coisa bacana. E vai vir de cada turma, né? Vem da turma, assim, não está muito pronto. Vai ter escola que você vai se deparar com isso, vai ter escola que não. Né? Sei lá, vai ter escola que vai ter bullying, vai ter escola que não, vai ter escola que o racismo é uma questão, vai ter outras que não. Assim, claro, acho que o racismo está em todo lugar, né? Mas algumas, assim, está muito latente, outras não querem nem falar disso. Não vai dar para você tocar, né? Você pode perceber, você pode atuar. Enfim, acho que a ideia é instrumentalizar um pouco, né, vocês, para ficar atentos e atentas para essas questões, e buscar, né, sei lá, tentar fazer da rotina escolar um espaço que traz questões para a gente melhorar, né? Acho que a psicologia pode fazer isso, tentar fazer a gente romper com os preconceitos. Então. Bom, professora, a segunda pergunta é qual é a relevância da psicologia da educação na temática inclusão? Essa pergunta é capciosa, porque não tem educação inclusiva no curso de letras, né? Então, a gente precisa pressionar aí a coordenação
Eu não acompanhei o processo de retirada, né, até porque eu tenho pouco contato com o pessoal da Letras, porque é um outro departamento, mas eu acho, assim, fundamental que isso volte. Eu acredito que, em algum momento, vai ter que voltar, assim, porque vai vir a cobrança lá de cima, né? Alguns cursos, na Letras não, mas eu tenho um outro curso, né, que também não tem, e eles falam para mim, assim, a coordenação, não, o fulano da didática fala disso, não sei quem lá em laboratório, ensino fala disso, mas eu duvido que consiga se aprofundar, né? E quando eu pergunto para vocês em sala de aula, quem aqui teve algum colega dentro da sala de aula que tinha, sei lá, baixa visão, surdez, deficiência física, que era cadeirante, com síndrome de Down, com autismo? E assim, os números são baixíssimos, mesmo vocês, que são uma geração, assim, maioria, né, recém-saída do ensino médio, a gente está num movimento de educação inclusiva bem mais forte nos últimos 20 anos, mesmo assim, os números são muito baixos. De vez em quando tem umas experiências, assim, bacanas, né, que a minha fala, não, tinha um fulano, conheci na escola, meu amigo até hoje, tal, de boa, assim, né, e é super legal, quando é de boa, sabe, sem questões, assim, a gente brinca disso, a gente briga de vez em quando, e aí o negócio, aí você vê que é vínculo, né, de igual para igual, ótimo, mas muitas vezes, assim, não, tinha um, só que aí, tinha uma professora que ficava só com ele, então a gente não conversava muito, nossa, que experiência trágica, assim, né, ruim. E a maioria não teve nem oportunidade, né? Então, se a gente pensa que mais ou menos 15% da população tem algum tipo de deficiência, segundo os últimos, né, censos, então, cadê essas pessoas, né? Se a gente faz as contas, não bate, não bate. Né? Na Unifal, eu não sei falar os números de porcentagem, não chega também aos 15%, mas tem cada vez mais gente. Mas ainda assim, né, onde é que estão essas pessoas? Então, tem muitas coisas para a gente aprender sobre isso. Quando a gente chegar no mundo, né, pode ser daqui a algumas décadas, eu também não acho que isso não vai acontecer nunca, em que a gente conviva com essas pessoas, talvez não precise da disciplina de educação inclusiva. Nossa, eu vou achar ótimo. Não precisa, porque naturalmente você já conviveu. Né? Quando você se deparar com um aluno cego, você vai lembrar do seu amigo cego, você já conhece alguns recursos, claro, sem ter na cabeça que todo cego é igual, de jeito nenhum, né? Mas vai ser natural, né? E tudo bem. Né? Lembrando aqui de algumas histórias, me lembro de um cego que eu conheci, que ele falava assim, gente, toda festa o violão vem parar no meu colo. Porque aí, isso expressa aquele estereótipo de que todo cego é músico, né? Ele falou, não sei tocar, que raiva, né? Então, assim, como a gente convive muito pouco, a gente fica muito à mercê dos estereótipos. Por isso que vale a pena a disciplina, para a gente falar das várias diversidades de deficiência, mas a gente gosta de falar, a gente às vezes divide, inclusive, a 1 e 2, né? Na 1 a gente fala de diversidade como um todo. Então, a gente vai falar de racismo, de questões de gênero, de questões de classe, que eu acho, assim, muito importante da gente falar na licenciatura, porque pode acontecer muita coisa, né? De modo geral. Tem muita gente que vem da classe média, média alta, ou classe média, mais ou menos média, vai para a escola pública, encontra ali um público muito diferente, né, e às vezes, assim, conforme o público que a gente está, a gente tem que, eu não sei se vocês da letras vão concordar comigo, a gente tem que modular o nosso jeito de falar. Quando eu dava aula, antes de vir para cá, dava aula em Itajubá, dava aula para os cursos de engenharia, não só tinha uma questão de classe, né, ali a maioria era classe média muito alta, assim, outra, assim, né, uma realidade de riqueza material. E, ao mesmo tempo, pessoas que não estavam muito acostumadas a pensar as questões sociais. Eu dava aula de sociologia, né? Não tinha disciplina de psicologia no curso de engenharia. E aí, então, eu fazia uma fala que era de dar uma chacoalhada, falando, gente, olha as questões sociais aqui. Aí, né? Quando eu cheguei aqui e fui dar aula primeiro para o curso de ciências sociais, nossa, mudei meu discurso, porque eu não precisava falar aquilo que eu falava lá. Entende? Assim, então, dependendo de com quem a gente está falando, a gente tem que ver qual que é o tom da nossa mensagem, né? E o formato da nossa mensagem também, assim, senão a gente não atinge, a pessoa não vai entender, ou não vai conseguir fazer vínculo, né, se a gente não estiver falando de um jeito que ela se comunique com a gente. Então, eu acho que pensar as questões de classe é importante. Cada um pensar na sua classe, no seu lugar, e pensar, assim, tem um conceito que eu gosto muito, que eu vou trazer para as próximas disciplinas de psicologia da educação, que é o conceito de humilhação social. Assim, como as pessoas das classes mais pobres materialmente,
quanto elas vão desenvolvendo muitas vezes um sentimento de humilhação que deixa essa relação muito desigual. É de tanto preconceito que elas vivem, de tantas situações difíceis, que às vezes você não fez nada com ela, mas ela já não confia em você, já não olha no olho. Aquele estudante, assim, que você faz uma pergunta, ele fala, não sei, né, cabeça baixa, ou ao contrário, já parte para agressividade, mas não é com você, necessariamente, assim, toda uma trajetória, que eu acho que se a gente conhecer mais, a gente não se ofende tanto, a gente insiste mais, a gente pensa junto a outras coisas, né? Isso acho que é muito mais comum na adolescência, por exemplo, né? Quando vocês vão para o ensino médio, enfim. Então, acho que são coisas que a gente discute lá em educação inclusiva. Por isso que eu acho que ela é uma disciplina importante, que a gente mergulha nisso. Por exemplo, gordofobia. Gordofobia é um termo recente, mais importante, né? E a gordofobia, embora a gente não fale muito nela, ela é muito presente na escola, né? Tem um negócio, assim, que as crianças, desde muito pequenininhas, elas pegam no pé esse negócio de ser gordo, ser magro, isso marca, isso deixa, assim, traumas. Nossa, eu conheço gente, assim, que, olha, a pessoa hoje tem transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa quase anoréxica, come super mal, e aí quando você vai conversando, de repente ela te fala, não, porque eu sofri na escola, eu falo, olha a gordofobia. Faz 30 anos que a pessoa viveu isso, e ela ainda carrega. Então, é um tema super importante para a gente ficar atento, né? Porque se a gente não fica atento, a hora que acontece na nossa frente, ou a gente não vê, ou a gente não sabe como falar do assunto. Ou tem professor, tem gente que é muito expressivo e que brinca também e acha que é brincadeira. Eu tenho colegas, e vocês devem conhecer gente assim, que por serem gordas, acham que tudo ok fazer piada de gordo. Então, não, eu sou gorda também, eu posso. Não é assim, né? A gente pode fazer piadas, mas se você está falando de gordo, assim, de coisas que têm a ver com o corpo, isso vai atingir os outros corpos também. Então, a gente está rindo do quê, na verdade, assim, sabe? Não acho que é engraçado, né? Acho que essas questões que acho que a gente já tem debatido nos últimos 10 anos, essa disciplina ajuda a dar uma sedimentada, a gente pode pensar até um pouco mais do ponto de vista teórico. Não é, assim, gordofobia, eu vejo muito pouco trabalhos acadêmicos que falam disso. Mas a gente pode pensar teoricamente que é o conceito de preconceito, né, enfim, tá? E sempre a teoria ajuda a gente a avançar, né? Não é que a teoria coincide com a prática, né? E muitas vezes a crítica é essa, porque, né, na prática a teoria é outra. Mas é que tem que ser mesmo, a teoria não tem que coincidir com a prática, ela tem que nos ajudar a avançar. Até porque, para teorizar, a gente precisa de um certo distanciamento da prática. Muita gente, quando vai fazer mestrado, quando vai fazer doutorado, para de trabalhar um pouco, se puder, né? Porque senão sua cabeça não consegue. São dois registros muito diferentes. É como se você estivesse falando duas línguas ao mesmo tempo. A gente pode pensar, né, em várias línguas, né, e ser tradutor, tradutora, ótimo, mas não dá para falar junto. Você tem que escolher a língua que você vai falar, né? Você vai falar uma, você vai falar outra. Senão, assim, não dá, você não constrói uma frase. Então, é assim, teorizar, pesquisar é um tipo de língua. É uma língua, sei lá, uma X que a gente quiser. Dar aula, estar imerso no cotidiano é outro. Fazer extensão é outro. Né? Então, são vários formatos. Por isso que vocês podem perceber que muitos de nós, professores universitários e professoras, somos um pouco enlouquecidos. Porque nós somos convidados a fazer muita coisa e fazer nessas várias línguas, sabe? Então, se você chegar perto, eu vejo que às vezes muitos estudantes admiram algumas pessoas. Nossa, olha lá, fulano, blá, blá. Eu falo, gente, chega mais perto para você ver. Não é tão, assim, a pessoa não está bem? Ou ao contrário, sente muita raiva aquele professor, que a professora é muito carrasca. É a mesma coisa, assim, a pessoa que é muito carrasca, ela não está bem. Porque ninguém fica feliz sendo carrasco, né? Tá, tem um negócio aí. Então, para vocês verem assim, que há problemas lá na estrutura da educação básica, há problemas na universidade, problemas estruturais. Tudo isso compõe um pouco dos nossos limites, né? Enfim, acho que uma forma de pensar nisso seria, sei lá, essas disciplinas, pelo menos um espaço, assim, né, para a gente desnaturalizar um pouco algumas coisas, né, ficar mais atento, sei lá. Bom, professora, já pegando esse gancho, a gente sabe que atualmente você trabalha com temas como suicídio e bullying, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a sua pesquisa? Sim. Bom, em relação ao suicídio,
eu comecei a estudar um tema... é um tema super pesado, né, gente? Vamos combinar. Nessa pandemia eu até dei um tempo, mas depois o tema me chamou de novo e eu fui. Eu acho interessante falar sobre isso, né? Mas nesse último Setembro Amarelo e no anterior eu neguei todos os convites, né? Nem sei se vão me convidar mais, porque eu neguei, não vou falar disso, não vou falar disso. No primeiro eu estava grávida, no segundo eu estava com um bebezinho muito pequeno, não combina, assim, né? Tanta vida aqui e essa coisa de pensar na morte desta forma, né? O problema não é pensar na morte, o problema não é morrer. O problema é essa morte com tantas questões, né, que o suicídio traz. Então, eu fiz uma escolha que foi pesquisar o suicídio por meio de uma série que me tocou demais. Ela foi lançada lá em 2017. Vocês assistiram? Os 13 Porquês? Eu não sei porque... eu não tenho 13 porquês para explicar por que essa série me tocou muito. Eu não sei. Acho que eu vi muita gente interessada e fui. E naquele momento, em 2017, eu vi que vários estudantes, né, estavam assistindo. A gente fez até um evento na Unifal. Acho que vocês não tinham chegado ainda, né? Não, a gente fez um evento para falar. Foi muita gente, foi interessante, sabe? Acho que porque também tem muitas questões que envolvem a mulher, né? Uma moça que sofre bullying, ela sofre estupro, tem uma série de questões, né? Traições, enfim. Eu acho que toca a gente. Por outro lado, a série tem muitos problemas, né? Ela tem muitos problemas. Depois foi retirado, né? Mas a cena do suicídio mesmo tá lá, tava lá. E é uma cena muito forte, né? E tem uma série de outros problemas, eu acho, assim, né? A começar pela desesperança que ela deixa, enfim. Mas, sei lá, a primeira temporada, né, achei forte, interessante, a segunda temporada eu também gostei, agora a terceira eu achei horrorosa, a quarta eu não consegui nem ver, assim, eu tentei, mas eu falei, nossa, muito ruim, achei muito ruim. Mas a primeira achei que deu uma chacoalhada, né, então fui fazer uma pesquisa sobre isso, eu fiz um questionário, e aí eu convidei todos os estudantes da Unifal, todos e todas. E aí teve um número alto, assim, né? E aí o questionário tinha perguntas fechadas e abertas. Então eu perguntava assim: você acha que a série ajuda na prevenção do suicídio? Você gostou, não gostou? Qual a sua opinião? Como tinha questões abertas, nossa, teve muita gente que falou muito. E de modo geral, uns 30% não gostaram, uns 10% gostaram, e uns 60% mais ou menos. Ah, gostei mais, sei lá, gostei, só que eu acho que não previne, né? Uns 60% ficou com uma opinião, assim, mais polarizada, assim, né? Com várias questões. Ó, tem tal coisa. Não, eu gostei, mas eu tive um amigo que estava vendo e ele já tentou, ele não conseguiu ver, então eu acho que é uma série meio forte, assim, né? Do jeito que foi colocado, não gostei muito. Enfim, então ficou assim um pouco com essa cara. Eu achei que no Frigir dos Ovos, ela foi interessante, lá em 2017, porque ela trouxe o tema à tona. Para quem está fragilizado, eu não recomendo. Aliás, eu não recomendo para ninguém, assim. Eu vi, mas eu não recomendo, não. Né? Por causa disso, a gente nunca sabe, assim, o efeito que tem na pessoa, né? Principalmente alguém que sofreu coisas com que estão lá, assim, estupro, bullying, principalmente esses dois, né, que são muito pesados, né? Então, mas ela traz uns temas para a gente falar. Por exemplo, isso me choca bastante, meninas, a falta de confiança dos jovens com os adultos. Aí eu já vou né, engatar para falar de bullying. Que, a meu ver, é o grande problema do bullying. Assim, sofrer uma agressão física, uma agressão verbal, uma ameaça, tudo isso é ruim. Mas o pior é não conseguir confiar em ninguém para mudar essa situação. E adultos, né, de preferência, assim. Não contar para ninguém, cair nessa coisa da ameaça, que muitas vezes faz parte do bullying. Se você contar para alguém, blá, 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 blá. E tem gente que ameaça mesmo, vou colocar fogo na sua casa. E aí a pessoa não conta, né? E às vezes fica ali sofrendo anos. Isso é muito duro. Essa distância que nós, né, entre os adultos e os adolescentes. Eu juro, assim, que eu vi a série, meu filho mais velho estava novinho, assim, né, tinha uns 2 anos, eu falava, não é possível, que eu tô aqui me matando, né, para ter um vínculo com essa criança, estou fazendo tudo que eu posso, movendo as montanhas todas para chegar na adolescência e a gente não conseguir conversar, e ele não contar para mim as coisas difíceis, nossa, credo, não pode ser desse jeito. Então, eu não sei se é desse jeito, não. Tem muitos filmes, né, não sei se vocês conhecem, tem muito
filme, tem muita série que trata dessa questão do ensino médio, como se o ensino médio fosse um grande inferno. Não sei se é, né, eu não sei, acho que é um inferno para algumas pessoas, mas não devia ser. Tudo bem a gente ter conflitos, né, mas, assim, essa configuração tão violenta dos conflitos, né, tem gente que está ali, assim, agredindo muito, e tem outros que estão ali sendo muito vítima, isso não está muito ruim, né, então, acho que falar de bullying é trazer essas questões, né. Primeiro, que me chama a atenção, essa coisa da confiança. E aí, pensar em vocês, assim, como futuros e futuras docentes, é ficar muito atento, porque eu brinco assim, né, tem coisas que acontecem na hora que você vira as costas para escrever na lousa, sabe, tem coisa que acontece no banheiro, você não vai saber, não é uma questão de controle, mas é uma questão de estabelecer um vínculo de confiança, né, isso tem muito a ver com a forma, eu acho, que a gente estabelece a relação em relação às emoções, a expressão da raiva. Não é que a gente não pode sentir raiva, né? Não é isso. Porque raiva a gente sente. Por isso que eu fico citando loucamente, até eu preciso ver mais vezes, porque eu cito tanto o filme Divertidamente, que é muito didático em relação às emoções, né? Então, não é não sentir raiva, porque raiva faz parte da vida. A gente sente, e a raiva traz uma mensagem. E, aliás, tem mais, eu acho, né? Refletindo ultimamente sobre isso. A raiva, ela tem uma força, ela tem uma capacidade de falar, não, peraí, isso aqui tá errado, não, peraí que eu vou fazer esse trabalho aqui agora. Desculpa, não, peraí que eu vou cozinhar, não, eu vou dar um jeito nesse negócio, tá muito bagunçado. Tem a raiva, ela dá uma força pra gente quando a gente consegue deixar ela criar. Mas quando ela tá só no seu poder destrutivo, nossa, gente, muito ruim, né? E aí a gente vem de uma cultura que fala assim, não, você não pode falar nada. Aí você não fala. Só que aí você fica com o negócio na cabeça. Aí quando vê, você está falando, quando vê, você está falando de um jeito que não traz mudança, não traz vínculo, não fortalece, você fica magoado. Nossa, a gente tem essa expressão que eu detesto, que é o tal da pessoa tóxica. Ai, fulano é tóxico, aí eu não quero saber dessa pessoa. Não adianta muito, assim, né? As nossas relações, elas são grandes espelhos de quem a gente é também. Aquilo que nos incomoda também tem a ver com a gente, eu tenho que resolver isso como? Comigo? Não, com a pessoa. Nossa, se relacionar, dialogar, expressar raiva, expressar muitas outras emoções, expressar tristeza, perdoar, recomeçar. Só que como a gente não faz muito essa dinâmica, quando vê, o negócio está na violência. E algumas pessoas ficam na violência. Então, no caso do bullying, a gente vai perceber que tem as vítimas, tem as pessoas que estão agredindo, né, os agressores, as agressoras, tem normalmente testemunhas que também não denunciam, ou porque tem medo, ou porque concordam com a agressão, né, estão na vibe da agressividade, e tá todo mundo ruim, assim, sabe? A vítima está sofrendo, e muitas vezes ela sofre, gente, por muito tempo. Agora, quem está agredindo também não está bem, né, porque quando a gente está bem, a gente consegue administrar a raiva, a gente deixa a raiva ser curadora, ser criativa, né, a gente não fica alimentando sua destrutividade, assim, né, seu poder sei lá, de fogo, não é isso. Então, essa pessoa também, coisas ruins provavelmente acontecem com ela, porque ela vai depois sentir culpa do que ela está fazendo, ou depois ela vai colher. Um pouco da série faz isso, vou dar esse spoiler, né, lá na terceira temporada, o estuprador, ele é assassinado praticamente, assim, pelas pessoas que foram atingidas por ele. Aí também não fica bacana, né? A gente está fazendo a violência continuar. Também não é isso, né? Não é que ele é assassinado, mas eles negam ajuda, ele acaba morrendo, enfim, né? Acaba sendo uma forma de deixar ele morrer. Que também não é isso, né? Não é isso que a gente quer falar quando a gente quer falar de bullying. Né? Muitas séries e filmes fazem isso, né? Colocam a vingança como sendo a grande solucionadora, a grande solução para os conflitos. Pronto, vamos vingar, beleza. Não também. Porque aí o círculo de violência vai continuando. Tem sempre alguém, quando a gente faz alguma coisa que violenta o outro, sempre tem alguém que se atinge, né? Às vezes a pessoa até pode nos perdoar, mas e quem foi atingido também, sabe? Uma mãe, um irmão, alguém que perdeu com isso. Então o negócio fica reverberando, né? Eu acho então que a gente precisa falar de bullying para começar a identificar quais são os temas,
né? Sei lá, é ser muito estudioso. Então, o que é isso? Isso significa que, muito provavelmente, o clima na escola está muito competitivo, ou está muito diferencial no sentido ruim, sabe? Ah, os queridinhos são super bem tratados, aqueles que não sabem se sentem burros. E aí eles também vão para muita brincadeira, mas que na verdade é uma fuga, ou vão para violência. Entende? Assim, o que está acontecendo ali? O tema do bullying diz coisas sobre a escola também. Não é só o fulaninho e o ciclaninho. Porque, de alguma forma, o clima da escola alimentou aquilo e permitiu. Tem permissividade no bullying. Se não tiver permissividade, o bullying não acontece. É alguém que denuncia, alguém que resolve, sei lá, sai da escola ou vai lá e enfrenta, não sei, alguma coisa acontece. O bullying é uma persistência de uma violência que está, de alguma forma, sendo permitida. E os adultos precisam encarar isso. Então, acho que quanto mais a gente fala do assunto, mais fácil fica para as pessoas poderem também denunciar, identificar, sei lá, né? Uma coisa assim. Então, foi isso, assim, o bullying, especificamente, eu também trabalhei numa pesquisa, que é uma pesquisa muito maior, né, grandíssima, de um professor bacana lá da USP, que é uma pesquisa quantitativa, feita em vários lugares do Brasil e de outros países, sobre bullying, né, sobre comportamento, e aí tem perguntas assim, você pratica tais atos? Esses são atos de bullying. Dependendo da resposta, por que você faz isso? Ou agora não estou lembrando muito mais essas perguntas, mas, ou ao contrário, assim, você vive esses bullying, então dá para identificar se tem bullying na escola, claro, se os estudantes forem honestos, né? E dá para tentar entender, mas por que você não denuncia? Sei lá, vamos falando um pouco do assunto, né? E aí tem um panorama, isso é muito interessante. E de modo geral, só para falar de um dado assim, da pesquisa, muitas vezes as pessoas, os estudantes, as estudantes que praticam bullying, quando você pergunta por quê, eles respondem assim, para chamar atenção. Não tem uma grande motivação. Isso mostra, primeiro, que é diferente do preconceito, porque no preconceito tem alguma racionalidade. Ah, porque eu não gosto de preto. Ah, porque os pretos, blá, blá, blá. Ah, porque esses homossexuais ficam não sei o que lá. Tem alguma racionalização ruim, né, que a gente tem que questionar e superar algum dia, né? Temos que lutar para isso hoje, um dia a gente vai conseguir superar, mas no bullying não, é vontade de humilhar mesmo. Então, isso mostra a dimensão do fenômeno. Né? E aí, combater isso também vai ter que ser pensar nas relações humanas, pensar nessa reverberação da violência. Não tem essa de eu faço uma coisa, ninguém fica sabendo, e aí acabou. Não. A violência, quem já sofreu bullying sabe disso. A violência, ela marca, né? Ela marca. A não ser que você faça um processo muito profundo e grandioso, né? De tentar realmente transformar, esquecer. De modo geral, a gente fica marcado, assim, né? Por essas experiências. Sobre essa questão, Silvia, na escola, para um docente ou para a diretoria ver, né, que está acontecendo bullying, você acha que esse tipo de pesquisa com os alunos ajuda? Eu acho que não a pesquisa, mas a devolutiva da pesquisa. Né? Que a ideia é fazer a pesquisa e depois ir lá contar, sem citar nomes, é lógico, né? Sem ter a menor chance de ver uma identificação, mas contar um pouco, assim, né? Do que tem, o que está acontecendo nas escolas e naquela, assim, né? Um pouco do que foi falado. Eu acho que ajuda, sim. Falar do assunto ajuda, sempre ajuda. Assim, mas no caso, um questionário, por exemplo, com os alunos, nesse caso que você citou, você pratica bullying, não, acho que não teria nenhum problema com os pais, alguma coisa do tipo? Eles assinam um termo de, por serem, né, não terem 18 anos, eles assinam um termo de consentimento. E é isso, ninguém vai ser identificado, né? Nem a turma, a gente não pode identificar a turma. Agora, se tem só uma turma, aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? No que a gente vai falar, talvez a gente nem traga muitos dados. Muitas escolas que a gente foi, tinham várias turmas, 3, 4, né? A gente não vai identificar por turma, vai ficar assim, vai falar bem de uma forma cuidadosa, assim, né? Mas acho que é importante, sim, as pessoas falarem, saberem, ó, tem gente aqui, sim, que está falando, que está sofrendo, ó, xingamento, que estão destruindo o material delas, que estão sendo perseguidas, né, quais são os motivos disso, sim, falar do assunto, eu acho que traz informações, sim. Agora,
Isso é uma pesquisa, né? Ela tem todo um processo. Agora, para quem está no cotidiano escolar, não acho que necessariamente tem que fazer pesquisa, né? Mas acho que precisa estar ali, né? E estar atento, e falando do assunto, né? Que aí a situação vai vindo. Acho que a ideia é tentar sensibilizar para dizer que, de modo geral, acontece. Em algumas escolas acontece muito que em outras. E acontecendo, então, como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Acolhendo todo mundo, inclusive quem está agredindo. Não é só recriminar a agressão, porque muitas vezes, sei lá, pode não resolver recriminar. Pode acontecer da pessoa ficar, né, o estudante ficar ainda mais agressivo com aquela pessoa. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer conscientizar de que essa forma de se expressar, ela é muito destruidora para todo mundo. Existe outra. Então, vamos tentar, então, pensar por que a gente está fazendo isso. O que a escola precisa mudar, né? Quando a gente fala que a escola muito engessada, essas coisas também, assim, estão todas ligadas, né? Uma escola muito engessada, uma escola muito burocrática, uma escola, assim, tem umas escolas por aqui, né, assim, vive muito de aparência, sabe? Não, pro índice tal, tá ali, ó, só maquiando, tá só na maquiagem. Agora, assim, quanto menos honestidade, pior ficam as nossas relações. Sempre. E como é que você vai confiar em gente que você sabe que está mentindo por aí, está mentindo para o governo, sabe? Assim, e está gastando energia mentindo para o governo, para ter verba, não sei o quê, nossa, para ter o nome. Nossa, interessante, né? Mas será que dá certo esse negócio? Como é que ficam as relações, assim? Porque, com certeza, o corpo docente fica muito bravo, fica muito incomodado com essa falsidade. E aí isso reverbera. Tudo reverbera, acho que essa é uma questão também, assim, sabe? Tudo que a gente fizer incomoda, atinge o nosso entorno. Não tem essa, né? De, eu faço, ninguém sabe. Então, acho que pensar um pouco nessas questões, trazer os incômodos, os conflitos, para que eles possam caminhar, sabe? Os conflitos, eles vêm porque eles têm um motivo para mim. Tem uma coisa que não está boa, tem coisa que precisa mudar. Então, encarar um pouco isso, eu acho que sempre vai ser uma forma de a gente melhorar as nossas relações, enfim, e enfrentar tudo isso. Bom, distanciando um pouquinho, né, desse tema, como psicóloga e doutora em psicologia escolar e desenvolvimento humano, qual você acha que vai ser o maior impacto da pandemia no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos da educação básica? Olha, tão difícil, né, essa pergunta. A gente está muito no meio do furacão. A gente nem sabe quando esse furacão vai parar de ventar. Eu acho difícil dizer, assim, mas eu posso compartilhar algumas reflexões que eu tenho feito, né, na pandemia, enquanto professora, enquanto mãe, primeiro enquanto mãe, assim. Eu acho que muitas crianças estão adoecendo também, né? Mas não é um adoecimento qualquer, é um adoecimento, essa é a minha visão, assim, que já viria. Então, eu vejo, por exemplo, sei lá, crianças que desenvolveram o transtorno obsessivo compulsivo durante a pandemia, ou de comer, ou de jogar videogame, ou de roer unha, sei lá, qualquer coisa. Já seria, muito provavelmente, um comportamento que ela ia ter quando, daqui a 10 anos, se não tivesse pandemia, não teve pandemia, né, faz de conta. Então, daqui a 10 anos, quando ela perdesse alguém na família, provavelmente seria esse comportamento que ela ia ter. Porque é o jeito dela reagir a uma emoção difícil. Então, eu acho assim que a gente adiantou, mas a gente está vendo isso, né? Não só as crianças, não só os adolescentes. A gente está um potencial máximo aí, né? De teste da nossa capacidade de enfrentar as dificuldades, primeiro. Segundo, da nossa capacidade de nos adaptarmos. Sabe? Adaptação. Adaptação significa, eu estou vendo o que está acontecendo, eu não estou negando, e eu tenho que acionar a minha criatividade. Bom, tá aqui, tá difícil, tá desse jeito. Nossa, o que eu vou fazer com isso? E muitas vezes é uma solução coletiva, assim, né? Eu tô falando no eu, mas é coletivo. E aí eu falo, e aí a gente pensa junto. E isso, querendo ou não, pode nos fazer crescer muito mais. Não sei, eu me olho no espelho na pandemia e percebo isso, assim. Apesar de todos os sofrimentos e dificuldades, eu tô muito melhor agora do que um ano e meio atrás. Porque eu tô muito mais consciente dos meus limites.
e das pessoas em torno de mim. Assim. Então, antes eu achava, tinha uma expectativa assim, porque diante de uma dificuldade, eu ia no cinema, eu ia lá na praça, eu viajava para ver minha família, não tô bem, vou ver a minha família. E agora não tem essa, né? Não tô bem. Preciso mobilizar muitas forças, eu tenho que fazer um monte de coisa, né? E aí, isso gera mais crescimento, porque eu Silvia, né? Tô fugindo menos e tô encarando mais. Agora, vocês estão perguntando para mim, nossa, Silvia, mas e as pessoas? Eu não sei dizer. Não sei dizer se muita gente consegue fazer, né, essas pontes. Precisa ter apoio para fazer elas. Não sei dizer. Eu acho que a gente vai ver muitas consequências, né? E são consequências que atravessam classe. Então, as classes, classe média alta, eu acredito que tenha muito disso, assim, desses problemas psicológicos. Porque essas crianças estão ali com aula, com pressão, blá, blá, blá. Por outro lado, as classes trabalhadoras, né, mais pobres materialmente, poxa, essas crianças não estão tendo aula. Estão tendo muito malemar, uma coisa. Não dá para dizer que não vai ter, assim. Acho que vai ter, assim, aquilo que a gente já conhece de distância da escola pública e particular, vai ficar mais evidente ainda. Só que pode ser que a gente consiga desenvolver formas muito criativas de lidar com isso. Pode ser que a gente consiga, não agora, assim, né? Eu não sei se vai acabar em 2022. Eu fico com a expectativa de que em 2022 minhas crianças serão vacinadas e, na minha opinião, elas vão voltar para a escola quando forem vacinadas. Meu posicionamento, respeito muito quem não pensa assim, porque eu entendo, né? E aí, talvez, assim, a escola possa mudar, sabe, assim? Então, para esse contingente de crianças que não tiveram oportunidade de quase nada de escolarização durante a pandemia toda, então nós vamos fazer um outro tipo de processo, bem mais criativo. Ao invés de usar a apostila, o material que traz o conteúdo, nós vamos partir do que elas querem, do que elas fazem, de repente, ó, essas crianças vão super rápidas. Entende? Então, se por um lado, eu acho que tem adoecimento, tem perda mesmo de conteúdo, por outro, acho que a gente também pode apostar na capacidade que as crianças têm, e adolescentes, né, algumas serão adolescentes já, fazendo essa transição, de solucionar as coisas, né, de pensar coisas novas. Agora, cabe à escola, enquanto instituição, se abrir para isso. Então, independente de todas as dificuldades, de todas as perdas, de todas as restrições, se a escola conseguir se abrir, eu acho que a gente consegue sair. Porque, assim, quando a gente pensa na história da humanidade, vamos pensar, e aqueles povos, assim, que tiveram que se refugiar, sabe? E aqueles, por exemplo, nem precisa ir tão longe, sei lá, Itajubá, no ano 2000 teve uma inundação muito forte. Normalmente inunda, assim, né? Porque a cidade foi construída muito perto do rio. E o rio é baixo e tal, muito no centro da cidade. Mas, eu não acompanhei, não estava lá, né? Mas, assim, foi uma coisa que mexeu muito com a cidade. Então, assim, é possível a gente reconstruir. Teve gente que mudou a vida, né? Conheço pessoas, assim, que por meses acolheu um monte de gente dentro de casa. Nossa, que experiência linda, né? Eu fiquei fã da pessoa ali na hora. Naquele momento que eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu acho que eu não seria capaz. Hoje, acho que depois de todas essas coisas que eu hoje, eu seria capaz. Mas naquele momento, eu não seria capaz de fazer isso. Abrir as portas da minha casa, um montão de gente, pessoas morarem. Então, às vezes, assim, nessas situações mais limite, a gente mobiliza forças que a gente nem sabe. E isso nos faz crescer muito. Então, eu confio também na capacidade dessas crianças, né, desses adolescentes, de trazerem muita coisa. Agora, se a escola se fechar, se a escola ficar no formatinho, aí pode ser que a gente veja muitos problemas. Mas se ela se abrir, pode ser que pode ser que a gente se surpreenda. As crianças, elas têm uma capacidade, né, de captar, de criar, de se alegrar. É muito maior do que a gente imagina. Então, não sei, fica um grande ponto de interrogação, né? Vamos ver o que acontece. E vamos fazer aquilo que a gente pode. Aí eu acho que a gente pode caminhar, né? Não sei. É um tema bem complicado, né? Eu penso... desculpa, Júlia. Eu penso até assim, estava lembrando de um estudante, né, que está querendo pesquisar a questão da saúde mental durante a pandemia. Eu penso com ele assim, né? Ele me fez pensar.
eu acho que tem fases, né? Eu, por exemplo, começou a pandemia, os primeiros 4 meses eu vivi de uma forma, depois eu vivi de outra, foi a segunda forma, depois teve a terceira, pré-onda roxa, e agora eu tô na quarta. E eu nem sei quantas terão, são vários capítulos, assim, sabe? Eu não sou igual, eu estava de um jeito, estava num momento, de um tipo de preocupação, de paranoia, depois eu passei para outro, depois eu... Assim, é uma coisa movimentada, né? Então, a gente tá escrevendo o livro, né? As crianças fazem uma coisa que eu acho fantástica, que é assim, quando elas estão desenhando, as crianças menores, né? A criança maior não faz mais isso. Ela está desenhando, você pergunta assim para ela, o que você está fazendo? Ela fala assim, peraí que eu não terminei ainda, porque ela está desenhando e criando ao mesmo tempo. A gente não, né? Você fala, vou desenhar uma casa. Você, mentalmente, você pode até não pensar em todos os detalhes, mas você já sabe o que você vai fazer. Isso é o jeito de pensar do adulto. A criança não, ela se permite, que é bonito, né? Criar junto com o seu ato. E a gente está desse jeito, né? A gente está no meio do livro. Quantos capítulos vão ter esse livro, Silvia? Não sei. Não estou sabendo. Eu estou só nesse... Se eu conseguir focar no hoje, nossa, eu estou ótimo. Normalmente a gente está ou lendo as páginas de trás ou querendo ver as páginas da frente, né? Num movimento meio depressivo ou meio ansioso. E aí o rico mesmo, quando você fala, não, vou ficar no hoje mesmo, que já tem bastante coisa. Né? Bom, né? Mas acho que a gente está muito no meio do caminho, né? Então vamos ter que esperar. Bom, professora, eu acho que a gente pode encerrar por aqui nossa entrevista, né, Bru? Nós do PET Letras gostaríamos de agradecer imensamente, né? Foi uma honra tê-la aqui esse tempinho com a gente. E agradecemos por compartilhar um pouco de sua pesquisa e esperamos, quem sabe, numa outra oportunidade que a gente possa trabalhar junto novamente. Então, nosso muito obrigada. Que bom. Eu agradeço muitíssimo. Acho que teria um montão de coisa para a gente ficar aí conversando, né? Pensando junto, e acho isso muito legal. Que a gente possa pensar junto, conversar, né? Vamos sim. Podemos fazer mais vezes.